Eu tive que tirar o Itaú, deixado pelo grupo que apoia o senador, no lugar de bancos públicos. Eu fui a Paris, pessoalmente, defender os interesses da Copel. Eu comprei a usina por 416 milhões de reais, mas teria pago 1,550 num período de governo, até o momento do pagamento, sem que ela fosse entregue ao Estado do Paraná. Nós tivemos uma luta dura na Sanepar, na Copel. Eu fiz uma análise do que acontece no Brasil. Há 2, 3 meses atrás, São Paulo resolveu privatizar mais uma coisa, o sistema de transmissão de energia. Eu acho que isso tem que ficar na mão do Estado, para a gente segurar as tarifas. Mas o Alckmin resolveu privatizar e a Copel se interessou pelo sistema, porque por esse sistema passa 30% de toda a energia gerada no Brasil, e nós somos os maiores geradores de energia do país, né? Itaipu, Eletrosul e Copel. Nós entramos na licitação. Eles proibiram a Copel de entrar. Isso que era uma estatal, não podia entrar. Nós fomos à justiça, eles puseram a procuradoria do Alckmin a brigar na justiça contra a Copel e nos tiraram do leilão. Meu Deus, quem ganhou o leilão? Chama-se Interconexión Elétrica Colombiana, uma pequena empresa estatal de transmissão da Colômbia. Uma empresa cujo capital é menor do que o valor de uma única usina hidrelétrica da Copel. Mas por que O internauta Sérgio Gomes, também de Curitiba, ele pergunta se o senhor pretende privatizar a Copel e a Sanepar. Vou emendar porque tem uma pergunta do Tasso Cabral dizendo que o senhor é a favor de privatizar a saúde via organizações sociais como fez o Serra em São Paulo. Olha, eu não vou privatizar nenhuma empresa pública. Ainda ontem eu estive visitando a sede da Copel no quilômetro 3, almocei no refeitório com os funcionários e à noite tive uma reunião, expliquei as minhas propostas, fiquei por 1 hora respondendo perguntas de copelianos no Instituto de Engenharia do Paraná. E eu tenho apoio hoje da grande maioria dos funcionários da Sanepar, dos funcionários da Copel. Estive no Porto de Paranaguá gravando imagens e à noite visitei a delegacia e à noite estive reunido com a cooperativa dos trabalhadores do Porto. Como na semana passada recebi o apoio do presidente dos estivadores do Porto de Paranaguá. Então essa maldade que os meus adversários estão disseminando por aí, numa demonstração clara de desespero, não está colando. Sabem do meu compromisso em preservar o patrimônio público. Copel, Sanepar, Porto de Paranaguá não serão administrados como hoje, serão administrados com eficiência. Os técnicos da Sanepar, que estão me apoiando, foram conversar comigo lamentando o cabide de empregos que virou a Sanepar, apaniguados políticos, aqueles que perdem a eleição sem observar a competência e o preparo para o exercício da função, são acomodados em diretorias e conselhos da Sanepar, porque ali recebem salários que beiram 30 mil reais. Eu vou investir nessas empresas, modernizá-las, para que voltem a ser competitivas no mercado nacional. A Copel era uma empresa que sempre esteve no topo das companhias energéticas do Brasil. Hoje já não está mais. Eu vi o gráfico de 2002 para cá, os valores da ação da Copel, comparando-se com os valores da ação da CEMIG, é que lá teve um governador moderno, um governador progressista, um governador competente, como foi o Aécio Neves, indicado na Folha de São Paulo o melhor governador do Brasil, com muito merecimento. Lá, em 2002 para cá, os valores da Copel, estava aqui da CEMIG aqui, de 2002 para cá fez isso. Os valores da ação da CEMIG passaram de longe as ações da nossa Copel. E eu falei com eles isso, o compromisso de expandir a Copel, fortalecê-la, modernizá-la para ser o orgulho do Estado do Paraná e elevar novamente a autoestima dos bons quadros de funcionários que nós temos na Sanepar, na Copel e no Porto de Paranaguá. A Sanepar está numa guerra terrível também, porque alienaram a direção da empresa no momento em que venderam uma pequena parte das ações. Governo corrupto, negócio absolutamente incrível, a semelhança do que foi feito com a CEMIG em Minas Gerais. A CEMIG já conseguiu na justiça desfazer tudo, e nós aqui, numa luta insana, acabamos perdendo ou retardando a questão nos tribunais superiores de Brasília de 4ª instância, embora aqui no Paraná os nossos juízes tenham sido firmes. Pois muito bem, de repente, não mais que de repente,
esses grupos piratas que são sócios da Sanepar recebem dividendos. E a Sanepar se recusa a fazer a distribuição dos lucros com os funcionários, com o pretexto num decreto do governo, provavelmente meu mesmo, lido de uma forma muito dura, dizendo que como a Sanepar deve para o Estado, e deve muito, nós queremos subir o capital da Sanepar para torná-la integralmente pública novamente, ela não podia distribuir o dinheiro dos funcionários. Meu Deus do céu, eu tenho uma escola de governo toda terça-feira tentando unificar um comportamento. Como é possível que as cabeças pensem dessa maneira? Eu conversei com o Estênio e nós já resolvemos isso. O que cabe aos funcionários da Sanepar é 60% da massa salarial mensal. E o Estênio vai mandar pagar isso agora, dividindo pelo número de funcionários. Não tem mais essa conversa da diretoria ficar com salários fantásticos e já tem bom salário e o pessoal de baixo ficar com os resíduos do processo inteiro. Vai ser 60% da massa salarial dividida pelo número de funcionários da Sanepar e todo mundo vai ganhar exatamente a mesma política. É uma política que se destina a levantar exatamente o nível das pessoas que estão numa faixa salarial mais baixa. E de repente me dizem, não, mas e o estímulo dos gerentes e dos diretores? O estímulo dos gerentes e dos diretores é o bom salário que ganham. E a satisfação que eles devem ter é a alegria da sua base, dos seus funcionários, conseguindo botar mais um pouco de feijão na sua mesa e melhorar o Natal. Então a determinação está dada, o Estênio está dirigindo esse processo e os funcionários da Sanepar vão receber o dividendo. Vocês me perguntam, mas esse dividendo deveria ser dado? Se não devesse ser dado, jamais poderia ser dado para os sócios piratas, que compraram uma parte do controle acionário da empresa por 10 réis de mel coado, e que imediatamente, quando estavam mandando no governo que me antecedeu, dobraram a participação dos lucros deles. A lei exige um mínimo de 25, eles estavam metendo no bolso 50. E nos 7 anos em que ficaram lá, já receberam muito mais do que puseram na compra das ações, que nunca entraram na Sanepar, mas foram desviadas naquele processo amalucado do governo que me antecedeu e que vocês hoje conhecem tão bem quanto eu. Então nós temos que dar um sentido novo à administração pública. Em determinados momentos, o Estado tem que ser firme com o funcionalismo. Nós todos somos funcionários do povo, o povo tem que receber uma resposta clara, um tratamento decente. Mas antes de empresário, valem os nossos trabalhadores. Vidas inteiras dedicadas a empresas, trabalhos incríveis, sacrifícios pessoais, e de repente me dizem, pagamos aos sócios piratas, mas aos trabalhadores não podemos. Podemos e vamos pagar, tem poucos saneparianos, mas que tomem todos conhecimento dessa decisão do governo do Estado. Outro eufemismo aqui que não me agradou, nem por parte da Copel, nem por parte da Sanepar. De repente dizem, alguns incidentes O nosso adversário, lamentavelmente, com a prática velha, da velha política do século passado, começa a me agredir, querer colocar palavras na minha boca. Eu vou fazer uma gestão séria, competente, vou manter as empresas públicas sob o controle do Estado, só que fortalecidas, modernizadas, voltar a ser empresas como a Copel no topo das companhias de energia do Brasil, um orgulho de todos os paranaenses e uma referência nacional. Mesmo em relação à Sanepar, os investimentos em relação ao Porto de Paranaguá são necessários. O Porto que já foi também um modelo de porto no Brasil, hoje perdeu bastante da sua modernidade, da sua eficiência, por falta de investimentos. Nós vamos mantê-las sob o controle do Estado, fortalecidas e um orgulho de todos os paranaenses. E orgulho também dos funcionários que trabalham nessas empresas. O governo do estado não vai vender cotas da Sanepar nem da Copel. Em nota divulgada no início da tarde desta terça-feira, o governador Beto Richa desautorizou qualquer iniciativa ou plano de comercializar ações das estatais que pertencem ao governo.
O governador disse que respeita as opiniões pessoais do secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, mas discorda e acredita que há outras alternativas para aumentar os recursos para novos investimentos no Paraná. Senhor presidente, senhores deputados, eu havia dito que nós hoje íamos ter uma votação com vários itens e alguns deles bastante polêmicos. E obviamente que as pessoas que estão aqui hoje vêm para acompanhar essa votação e entre os itens polêmicos está o pacote mais um que o governador Carlos Alberto mandou a essa casa aqui. E entre todos os projetos que nós temos desse pacote, os 6 projetos, alguns deles, como o 433, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, o 434, que institui taxa de controle, fiscalização, atividade de aproveitamento de recursos hídricos, o projeto que autoriza, 435, institui Conselho de Controle das Empresas estaduais e adota outras providências, e este especificamente, o 435, é que nos preocupa, porque é o projeto 435 que, instituindo o Conselho de Controle das Empresas Estaduais e dando outras providências, nestas outras providências, possibilita que haja a venda daquilo que colocam como excedentes das ações da Copel e da Sanepar. Obviamente que este processo de venda de ações da Copel e da Sanepar neste processo estão também incluídas outras empresas do Estado, como a Coapar, a Codapar, o Ceasa, a Celepar, a Ferroeste, a APA, os Portos de Paranaguá e Antonina, a Agência de Fomento, Centro de Convenções de Curitiba e Companhia Paranaense de Securitização. Então, além de ter a Copel e a Sanepar, há também outras empresas neste meio aqui e que, para nós, esse pacote nada mais é do que uma tentativa do governo de fazer caixa para cobrir o rombo que, ano após ano, vem se estabelecendo e que o governo não encontra mecanismos de cobrir. Nós, deputado Romanelli, estamos apresentando uma emenda, caso o projeto venha a ser aprovado, Vossa Excelência sabe que nós vamos votar contra, né? Estamos orientando, inclusive, a bancada a votar contra, já conversando com o líder da oposição, porque nós entendemos que não é possível se colocar, num momento como esse, a possibilidade de venda de ações da Sanepar e da Copel. De qualquer forma, Vossa Excelência também já havia se manifestado no sentido que as ações da Copel, da Sanepar, e nós estamos falando só das duas, porque as outras empresas não têm ações no mercado, né? Celepar, Ferroeste, essas empresas não têm. Mas dessas empresas aqui, nós entendemos que o mínimo que nós deveríamos fazer é que as ações da Copel e da Celepar, da Copel e da Sanepar, só pudessem ser colocadas à venda caso o seu valor patrimonial fosse, no mínimo, garantido o valor patrimonial. É prejuízo? É prejuízo. Mas é muito mais difícil de ser colocado à venda ações com valor patrimonial do que se simplesmente deixar aberta a janela para que qualquer ação seja colocada à venda. Ou seja, nós vamos hoje fazer um grande esforço de tentar convencer os senhores deputados e as senhoras deputadas que esse é um negócio danoso para a sociedade. Se ele não é danoso para o Estado precisa de dinheiro e precisa resolver os problemas do governador, a gente sempre lembra que os governos são temporários, os governos são passageiros. Agora, isso aqui é o início do desmonte das empresas públicas no Estado do Paraná. Aquilo que se conseguiu evitar há 20 anos atrás, por vias tortas, o governador Carlos Alberto tenta fazer agora. Ou não é outra a razão para você colocar à venda imóveis da Codapar, imóveis do Ceasa, imóveis da Celepar, da Ferroeste, da APA, que nós sabemos que é estratégica para o governo do Estado do Paraná, da Agência de Fomento, o Centro de Convenções de Curitiba e a Companhia Paranaense de Securitização. Por si só, esse processo já teria o nosso voto contrário. Mas a razão que nos deixa mais preocupados, a razão que nos deixa
mais preocupado, senhores deputados, senhoras deputadas, é que tudo isso poderá ser feito sem que absolutamente nenhum deputado aqui dessa casa se manifeste. Porque a partir do momento que for dada autorização para a venda ou para você fazer todo o processo de desimobilizar parte do patrimônio, a Assembleia Legislativa só saberá, e os senhores deputados que aprovarem ou que votarem favorável a esse projeto, assim como os demais, caso ele venha a ser aprovado, e espero que não seja, mas veja a responsabilidade dessa casa. Os 51 deputados que vão votar, ou 50 que vão votar, que o presidente não vota, e 3 estão em licença, a deputada Maria Vitória, o deputado Nele Prevô e o deputado Paranhos, só saberão que as ações A, B ou C, que o patrimônio da Codapar, que, por exemplo, a APA ou o Centro de Convenções de Curitiba foi vendido quando sair no Diário Oficial, ou antes ainda quando olharem o edital de licitação, porque não poderão fazer nenhum tipo de interferência nesse processo. Interferência no sentido de trazer para cá audiências públicas, interferência no sentido de fazer aquilo que a população lhes delegou, que é votar favorável ou contrário, mas votar em projetos como esse, que são estratégicos. Interferência para que a sociedade venha para fazer aquilo que é seu legítimo direito, que é pressionar os deputados e deputadas conforme o seu ponto de vista e o seu entendimento daquela situação específica. A Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, o G7 faz isso. Faz isso com muita propriedade. Tem mecanismos para fazer isso. Às vezes por telefone, às vezes convidando os deputados para irem até as federações, às vezes vindo aqui nas audiências públicas, mas faz isso. Agora, a pergunta é, como que os sindicatos, como que a sociedade civil, como que os movimentos sociais vão fazer pressão sobre o governador do Estado para que ele não venda, quando hoje eles querem contra o governador do Estado? O governador do Estado, que no dia 29 de abril ficou trancado no chapéu pensador enquanto o pau comia aqui, como é que vai ser feito? Vai ligar para o governador e pedir para que ele não coloque a venda, daí ele fala, ó, fala com o Mauro Ricardo porque eu não estou sabendo dessa história. Não vai dar certo. E não é só o governador Carlos Alberto, é o governador Carlos Alberto e os demais governadores que virão. E num momento extremamente delicado que passa a nossa história. Um momento do fora Temer, que todos os dias toma conta das ruas de Curitiba, do Paraná e do Brasil. Momento que envolve a sociedade, que a sociedade quer dizer o que pensa a respeito disso. Momento que nós temos uma votação que inicia hoje sobre o processo que poderá ser aceito ou não, dependendo do Congresso, da Câmara Federal, de cassação do Eduardo Cunha. Um momento eleitoral onde todos os municípios do Brasil, e no Paraná não é diferente, estão envolvidos nos próximos 20 dias, pelo menos, com as eleições, tanto proporcional como majoritária, as eleições que vão definir os próximos 4 anos nas câmaras e nas prefeituras, e é neste momento que o governador manda um pacote para cá. E aí fica uma pergunta, quem está aqui nas galerias? As poucas pessoas estão aqui, porque conseguiram vir hoje. Quem está nos vendo e nos ouvindo? Aqueles que conseguem assistir e acompanhar pela TV Sinal e também pelo Canal 21 e agora pela TV 15. Em algum momento foi chamado para discutir isso aqui? Não. Não. Parece que a sociedade só serve para homologar a vontade do vice-rei. E o vice-rei, no caso, obviamente que todos nós sabemos quem é, que é o senhor Mauro Ricardo, porque o rei, né, parece que é outro, que era para ser governador, mas acabou transformando isso aqui num reino. E quando eu falo isso, é porque não é possível que em pleno século XXI, num processo onde as consultas podem ser feitas de uma forma muito rápida, nós continuemos tendo decisões que são decisões unilaterais, que mandam para essa casa um projeto que trará imenso desgaste para todos os deputados, pelo menos para aqueles que votarem a favor desse projeto. E não só neste item, mas nos outros 5 também nós temos questionamentos a fazer e que a impressão que dá é que é uma coisa menor.
nessa altura do campeonato, nessa altura em que todas essas coisas estão acontecendo, vender ações da Copel, vender ações da Sanepar, vender o patrimônio público. Para concluir, deputado Tadeu. Parece que é uma coisa que já não precisa mais ser ouvido ninguém. Aí aparece pérolas como aquela que nós vimos aqui e que foi autorizado por essa casa para vender um terreno em Cruzeiro do Iguaçu de 100 e tantos mil metros, e quando a gente vai lá olhar o terreno, tem uma pista de pouso de 3.500 metros dentro que não foi colocada no processo que instruiu a venda. Será que vai ser assim com as ações da Copel e da Sanepar? Serão permutadas, serão vendidas? Eu não sei. Eu sei que o nosso voto será contra. Nós não vamos colocar a mão nisso. Nós não vamos deixar que daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, nos acusem de termos desmontado o patrimônio que foi construído às duras penas por toda a população do Estado do Paraná e não pelo senhor Carlos Alberto, que tem mais 2 anos e alguns dias de mandato. O mandato encerra, a Copel continua, a Sanepar continua e nós continuamos.